Então vai, podem refazer a pergunta. Qual Não, que foi? é só que a gente tava falando dos signos. Não, temperamento. De temperamento, surgiu. é verdade. Aí foi pros signos. Aí eu tava falando pra ela e pra Ana, né, que na verdade os signos vêm lá das 12 tribos dos filhos de Jacó. Vai falar dos filhos Dos filhos de Jó. Aí. E que o diabo distorce, né, as coisas. Então distorceu. biblicamente. Não, biblicamente não existe, mas eu falo assim, tipo assim, a raiz, a essência desse negócio de onde foi tirado foi de alguns princípios da Bíblia, que de fato são espirituais, mas que foram distorcidos. É isso que a gente vai falar, entendeu? Então o texto que eu vou ler é Jeremias 8, do 1 ao 3, que fala assim: Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte do que a vida, e em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é um texto falando de juízo da condenação. Qual que seria a sentença de juízo? Que os ossos de todos aqueles que consultaram e seguiram os astros, o sol, a lua e qualquer outros astros, eles não seriam nem enterrados, eles seriam espalhados, iam virar como esterco para o solo, e as pessoas que sobrevivessem daqueles que fazem esse tipo de prática, eles iriam preferir a morte do que a vida. Como que é essa prática que você falou? A prática da astrologia, que é de consultar os astros, sol, a lua, as estrelas. E agora a questão é, quando a gente fala da astrologia, tudo isso aí é um negócio, né, é esquisito. Por quê? Porque é um ramo desse negócio não falo magia, mas é um braço ali do ocultismo. Porque todo tipo de envolvimento de algo espiritual que não tenha como fonte o Espírito de Deus é qualquer tipo de prática de coisa ali que é de feitiçaria. Então qualquer coisa, seja consciente ou não, entre aspas, né, do bem ou não, qualquer tipo de mover espiritual que não seja baseado na palavra de Deus e movido pelo Espírito de Deus é ocultismo. É Deuteronômio 13, não é que fala? Deuteronômio 18. E aí foi onde a gente começou a falar. Porque, por exemplo, se for ver... Ele fala da tribo lá. Ah, tá. Porque, de fato, se você for ver, todo mundo aqui acho que já consultou, já teve curiosidade de entrar para consultar o signo tal para ver o que é. Acho que todo mundo já fez isso. E todo mundo já percebeu que tem muita coisa que faz sentido. Muita coisa em relação à personalidade, temperamento, atitudes, essas coisas. Aí você fica, nossa, meu Deus, faz sentido. Aí, quando a pessoa não tem um conhecimento, o que acontece? Ela vê aquilo, vê que faz sentido, e como ela vê que aquilo faz sentido, ela passa a dar crédito. Entendeu? Aí é onde começa o problema. Por quê? Porque não é porque faz sentido que aquilo significa que é verdadeiro e que vem de Deus. Entendeu? Igual meu pai fala, né? As meias verdades lá. Que é meio que... distorção mesmo. Porque, tipo assim, aí você pensa, tá, faz sentido? Faz. Da onde que começou, então, essas coisas? Existe uma influência, de fato, espiritual na questão de signo. Por quê? O que são os signos? Signos nada mais são do que as constelações que são característica de cada mês. Só que não são os meses normais nossos, tipo 1º de janeiro a 31 de janeiro. São os meses que são contados a partir do calendário lunar.
Por isso que sempre pega ali no meio de um mês até o meio do outro, mais ou menos. Porque é com base no calendário lunar. Agora, qual que é a questão disso tudo? Da onde que isso surgiu? Isso surgiu depois que Deus estabeleceu o calendário bíblico. Porque antes não tinha isso aí. Entendeu? Então, aonde que surgiu isso? O calendário lunar? Não, a questão de consultar signo. Surgiu bem depois do calendário que Deus estabeleceu. Porque a Bíblia mostra um calendário. Foi o que a gente conversou aquele dia, o negócio de sacar e tudo mais. Vou abrir aqui o Google para procurar algumas coisas que é mais fácil. Por exemplo, se você for ver... Deixa eu tirar a música. Eu pausei. Vou procurar aqui, mas é... Então... O quê? Eu acho que não é 18, não. É Deuteronômio 18, mas é lá mais embaixo. No meio, não é? É. Porque eu lembro da lição do primeiro, só que eu não lembrava. Ó. 14. Magia, adivinhação, né? Isso. Deuteronômio, como que é? Deixa eu anotar aqui. O que a Bíblia fala? Não consulteis, não é? Não consulte, que tem até aquela palavra, os agoureiros lá, aquela palavra esquisita. 18, 14. É que eu tô fazendo relatórios, né? Tá. Senão vai ficar pra trás. Ó. Eu tô no celular, tá? Não tem problema não. Virou uma sala de aula aqui. Se você vê na Bíblia, fala muito sobre a questão o que é chamada na festa da Lua Nova, né? As festas da Lua Nova. E você vê em Números 28, 11, ó. Números 28, 11. Ó, ele fala das ofertas, baraná. Ó, as ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, baralá, baralá, aí ele vai contando aqui as especificações. Aí olha o que ele fala no versículo 14, lá no final do versículo 14. Este é o holocausto mensal, que no começo aqui diz que era no primeiro dia de cada mês, e aqui ele fala que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Então, o que eu entendo com isso? Que a lua nova marca o início do novo mês. Se o primeiro dia do mês sempre é na lua nova, então como que se conta o calendário? É que, por exemplo, tal dia, você olha no calendário, tal dia é o surgimento da lua nova. Aquele dia é o primeiro dia do mês. Como eles distorcem isso da lua, né? Mas você vê que isso aqui, quem criou foi Deus. Deus estabeleceu que era para haver uma celebração com ofertas, com coisas específicas para serem feitas no dia da lua nova. Por quê? Porque Deus usou a lua nova como um sinal para marcar que estava iniciando um novo mês. E lembrando que o dia, né, bíblico sempre começa às 18 horas. Então, tipo assim, vamos supor... Faltam 4 minutos. Por exemplo, às vezes você olha no calendário, você vê lá, dia 25 é lua nova. Tá, dia 25, mas para nós o dia 25 começou meia-noite. Entendeu? Então, naquele dia, tá, meia-noite. Foi quando surgiu a lua nova. Tá, mas no período ali do dia, vamos usar assim, o judaico, né, que é o bíblico. Qual que era o dia? Entendeu? Aí você vê aquela noite. Então, a lua nova apareceu lá no dia 25, 3h40 da manhã. Então, naquela noite, que iniciou às 18 horas do dia anterior, até às 18 horas, você vê que ela é naquela janela, aquele é o primeiro dia. Entendeu? E Deus mandava fazer uma série de rituais, vamos falar assim, nessas celebrações de lua nova.
mas coisas que ele estabeleceu. Tanto é que a Bíblia fala que são as minhas festas. Seriam as primícias? Primícias é a festa de lua nova. Porque é as primícias de cada mês. Por isso que tem igreja que faz todo começo de ano. Sim. E essas semanas de primícias. A ideia é essa. Mas não que aquela semana é a semana de primícias. Entendeu? Mas é a ideia, porque... Sim. Tipo, de começo. De começo, primícia é o primeiro. Então você vê que, por exemplo, que Deus estabelece, ofertas diárias, ofertas do sábado, ofertas mensais, ofertas da Páscoa. Aí ele vai aqui, oferta da festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, oferta da festa das trombetas, oferta do dia da expiação, oferta da festa dos tabernáculos. Quando você vai entrando nisso aqui, você vê que Deus estabeleceu datas específicas para marcar ciclos específicos. Isso está na Bíblia. Deus estabeleceu datas específicas, com sinais específicos que evidenciariam aquela data para você saber quando é o momento, para que você faça algo específico naquele dia específico. E o primeiro dia do primeiro mês é um desses, que era a festa das primícias. Quando a Bíblia fala da festa da lua nova, as festas da lua nova eram as festas das primícias, porque era a festa do primeiro dia de cada mês, onde o povo apresentava uma série de sacrifícios específicos a Deus, eles apresentavam ofertas, aí ele vai falando, o cordeiro, melhor farinha, baralá, holocausto de aroma agradável, oferta dedicada ao Senhor. Aí ele vai falando como que deve ser as especificações. É o holocausto mensal que deve ser oferecido a cada lua nova durante um ano. Qual que é o versículo aí? Números 28, 13. Não, Números 28, do 11 ao 15. Números 28, do 11 ao 15. Então é aí onde começa a distorção. Por quê? Porque Deus usou... Aí a gente vai lá para Gênesis 1. Calma que eu acabei de chegar em Números. Você vai para Gênesis 1, 14. Olha o que está escrito em Gênesis 1, 14. Gênesis 1 é criação, então não existiu nada antes disso. A ideia de usar os astros para serem consultados, isso veio muito depois. Então, se isso aqui veio antes, significa que isso aqui é a verdade. Significa que isso aqui foi por exemplo, Deus criou para isso aqui. Depois foi distorcido, mas Deus criou para isso. E o que fala em Gênesis 1,14? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Agora olha isso aqui. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então você vê aqui o seguinte, Deus está falando que quando foi criado o sol, a lua e as estrelas, qual era o objetivo de haver sol, lua e estrelas? Servir de sinal para marcar estações, dias e anos. Tanto no aspecto natural quanto do espiritual. Porque dias e anos fala do aspecto natural. Agora, estações fala de períodos e os ciclos de Deus. Quando a gente fala, é uma nova estação, estamos entrando num novo tempo, tudo isso. Nossa, já estava imaginando inverno, primavera. Eu também, eu falei, eu acho que é estação, né? Para marcar estações, dias e anos. Porque o que é uma estação? Estação é um período. Entendeu? Agora, por exemplo, você vê o sol, tá? No natural, qual que é o ciclo de marcação do tempo do sol? Seria o que a Terra gira uma volta completa em torno do Sol. Para marcar o quê? O ano. O ano ele é marcado por uma rotação completa ao redor do Sol. Então o Sol ele é um sinal. Quando a pessoa estuda o ciclo de translação, ela vai marcando, ela vai começar a estudar o movimento do Sol. E isso é astronomia. Não astrologia. Isso aqui é a astronomia, é a ciência por trás da física
espacial, astrofísica, né? Então, tipo assim, você vê que existe um ciclo e a pessoa vai observando o Sol, ela marca aquele ciclo, beleza. Esse é o ciclo natural. Você vê a Lua. Qual que é o ciclo da Lua? A Lua tem as fases, né? Que conforme a Terra vai fazendo a sua rotação e ao mesmo tempo da translação e rotação, isso influencia a sombra na Lua, que é onde projeta o formato. E isso Deus estabeleceu para ser um sinal de que está mudando as estações. Por isso que a festa da Lua Nova marca o início de um novo mês. E aí, beleza, então tá. Existe a marcação de um novo mês. Muita gente. Onde que foi o negócio? E não só, né, do Sol e da Lua, as estrelas também. E aí onde as pessoas têm muita dificuldade, têm medo de acreditar. Por quê? Porque tudo que tem a ver com estrelas e constelação, as pessoas já levam para astrologia e falam que já é coisa de horóscopo, sem entender o que é o que está acontecendo. Deus estabeleceu em cada constelação, cada mês, entre uma lua nova e outra, esse período que normalmente é de 28, 29, 30 dias, que marca um mês de uma lua nova a outra, são 12 ciclos que se repetem disso, para dar uma volta no Sol. São 12. Tudo 12, né? Por isso que são 12 meses, entendeu? Porque é a quantidade de períodos de uma lua nova a outra que são necessários para dar uma volta no Sol. Agora, dentro desse período de 30 dias, conforme a Terra vai se movendo ao redor do Sol, não tem como a Terra estar, por exemplo, nesse ponto de cá, e à noite ela vai estar visualizando a constelação tal. Não tem como ela estar do outro lado 6 meses depois e aí a noite vai estar pro lado de lá, porque vamos supor, o Sol está aqui, a Terra está aqui. Aonde está o dia? Aqui. A noite está para cá. Se eu vou rodar aqui, chegar aqui, não tem como a noite estar aqui, porque o Sol está aqui. Então aqui agora é dia, a noite está para lá. O que eu vou ter visualização de estrelas é do lado de lá. Então, cada ciclo de 30 dias, de uma lua nova a outra, conforme a Terra vai se movendo ao redor do Sol, existe uma mudança da constelação que é visível para nós na Terra. E como são 12 meses, 12 ciclos de 12 luas novas, existem 12 constelações que são visíveis em cada um desses períodos. Entendeu? E quem criou essas constelações? Deus. Quem que colocou a constelação esse conjunto de estrelas nesse mês, que é da lua nova tal até a lua nova tal? Nesse lugar, quem foi que colocou? Deus. E qual foi o objetivo de Deus ter colocado isso? Para servir do quê? De sinal. A gente não fala muito da chuva? Chuva não é um sinal? Muito profético, não é? Sim. Chuva é algo que Deus criou, é natureza. O vento. A gente não fala do vento? O vento não é profético? Até a estrela lá, né? Lembra da lição que fala? Exatamente. Que foi algo muito específico e eles sabiam que era um sinal. Porque eles conheciam isso aqui. Eles sabiam que era um sinal. Eles sabiam que a estrela existiria um marco específico para marcar o nascimento do Messias com base em uma constelação. E seguiu, né? E seguiu. E seguiu. Entendeu? Aí você vê Que a Você chuva falou, é o sinal. a chuva, Que o vento. o vento é um sinal, você vê o vento, o fogo, você vê que são coisas da natureza, são coisas que Deus criou. As águas do mar, você vê que a Bíblia, arco-íris, a Bíblia está cheia de coisas naturais que Deus criou, da natureza, que proclama algo espiritual. Verdade. Tanto é que em Romanos fala que a própria natureza, ela proclama a glória de Deus. Porque ela fala, os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus são plenamente conhecidos por meio da sua criação. De forma que esses homens são indesculpáveis. E aí você vê lá em Salmos, o que o salmista fala? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando ele fala os céus, o que ele está falando?
está falando do céu. Os astros. Ele está falando do sol, ele está falando da lua, ele está falando das estrelas, está falando das galáxias, das nebulosas, está falando de tudo. Foi Deus que criou. Então você vê que se Deus estabeleceu todos esses fenômenos da natureza, você vê que Deus fala através de tempestades, Deus se manifesta através de tempestade, de fogo, de vento, de chuva, de orvalho, de trovão, trovoar, de tudo. Mas quando a gente fala de estrelas, não tem Deus no meio. Por quê? Porque existe de fato um mover profético criado por Deus nas estrelas, nos astros, que Satanás distorceu para fazer que acontecesse o que a gente leu em Jeremias 8. Para que eles passassem a cultuar, adorar, amar, seguir e consultar. Ué, mas por isso Deus não se manifesta mais através da estrela? Oi? Por conta disso tudo, Deus não se manifesta mais através da estrela? Não é que Deus não se manifesta através de estrela, ele sempre se manifesta. O problema é que as pessoas não têm conhecimento. Você pode pegar pela nova era, que o símbolo é uma lua e uma estrela. Entendeu? Já é... Muito a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala o quê? Que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Jesus, acho que foi Jesus que falou isso, não foi? Eu não lembro quem foi, se foi Jesus ou se foi Paulo, mas eu sei que está na Bíblia. Os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas conhecem segredos e princípios espirituais que foram criados por Deus, mas que Satanás distorceu e entregou para eles de outra forma. E nós só conhecemos a versão deles e por isso rejeitamos. E aí você, por exemplo, você vê, se a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, então peraí. Existe algo, inclusive na lua, no sol e nas estrelas, que proclama, que anuncia, que fala alguma coisa a respeito de Deus. Entendeu? Existe alguma coisa nos astros, no sol, na lua e nas estrelas, que Fala, que você olhando aqui, você não consegue falar. Que declara algo sobre Deus. Agora a questão é, qual que é, o que está declarando o quê? Entendeu? E aí, por exemplo, você começa a entender por que Satanás distorceu. Por quê? Da mesma forma como hoje para nós, a gente tem os sinais que Deus dá, igual o Elias na caverna. Tem o vento, olha para o vento. Olha para a chuva, olha para a tempestade, olha para o terremoto, olha para o fogo. E Deus usa essas coisas como sinais para falar conosco. Não é porque Deus ele se manifesta através da chuva que eu vou passar a consultar a nuvem para saber quando vai chover, porque tem algo espiritual ali. É um sinal. Não é, isso para nós é óbvio. Quando fala de chuva, por exemplo, é óbvio. Avivamento, mas a gente sabe que tipo assim, a chuva não é divina. Não é porque Deus se manifestou através da chuva que agora eu vou começar a cultuar a chuva porque a chuva passou a ser uma divindade, uma coisa mística, espiritual. Por quê? Porque Deus usou ela como sinal para alguma coisa. É a mesma coisa que usa amuleto, essas coisas. Exatamente. Então, por exemplo, a gente... beleza, um ato profético, ele choveu. A gente sabe que foi espiritual, aquela chuva. Então você vê, a chuva é profética em alguns momentos. Agora, não é porque Deus ele se manifestou na chuva que a chuva passa a ser divindade, que a chuva passa a ser divina, que eu vou passar a adorar a chuva, que eu vou passar a consultar a chuva. Não. Deus usou a chuva para comunicar algo que Ele quer falar. Assim como o fogo, assim como as nuvens, assim como qualquer outro elemento da natureza. E em relação às estrelas, e à lua e ao sol, é exatamente a mesma coisa. Deus usa como sinal para comunicar algo espiritual que é dele para nós. Mas não é que aquilo é divino, existe uma mensagem que Deus está falando através daquilo, assim como qualquer outra coisa da natureza. Sabe o que isso me veio? Igual o povo que estava lá esperando Moisés descer, mas eles queriam algo palpável. O ser humano quer isso, né? Algo físico
prefere algo físico, igual a chuva que fez algum milagre, alguma coisa, ou algo do tipo, visível, porque eu não quero amar e adorar com o Deus invisível. É difícil viver por fé. Isso. É difícil viver por fé. Então, mas a figura, é lógico, se você for pegar o desenho daquela constelação, ela faz um desenho que, por exemplo, se você pega a imagem da constelação de Órion, que é conhecido, o cinturão de Órion a gente conhece como as Três Marias. Se você pegar a constelação de Órion, você vê que ela faz o desenho de um homem com um escudo na mão e uma espada na outra, um guerreiro. Sério? Sim. Por isso que chama Órion. Chama cinturão de Órion? O cinturão de Órion é as Três Marias, é o que faz o cinturão dessa figura da constelação de Órion. Você encontrando as Marias, você encontra toda a constelação. Esse aqui? Ó, você vê, é que aqui tá meio desenhado, mas você vê que ela faz o desenho, as Três Marias, e embaixo tem o ponto. É exatamente isso, o desenho, logicamente, né, mais rabiscado pra você conseguir imaginar mais. Mas e qual que é as Três Marias? Porque o cinturão. Da cintura. Esse aqui o são cinturão. três estrelas? Ó, vê as outras fotos. Tá, aqui as três estrelas. Entendeu? Se você for ver, por que é dado o nome de Órion? Porque aí é onde entra quem criou, né, quem resolveu dar esses nomes, que era com coisa da mitologia, né? Órion era um guerreiro, não lembro, você deve saber mais, né? É onde Satanás distorceu, que ele pegou uma imagem que Deus falava através daquilo um significado X e distorceu, querendo dar outro significado para que as pessoas não tivessem acesso ao que realmente Deus estava querendo falar através daquilo, assim como qualquer outra coisa da natureza. E tanto deu outro significado que fez com que aquilo passasse a ser cultuado. Então você vê que o nome, por que deram esse nome de Órion? Isso é milenar, mas por quê? Porque os caras que começaram a ver aquela imagem, nossa, isso aqui está formando, beleza, forma um guerreiro. Deus criou a imagem de um guerreiro, mas Deus não falou que era Órion. Deus criou a imagem de um homem com uma espada na mão ao alto e escudo na outra. Se você for pegar o desenho, por exemplo, da constelação de Órion, você vê que são exatamente as peças da armadura de Efésios 6. Gente. Ó, pega a imagem aí, ó. Coloca aí. Que coisa. Você pode ver essa coisa da lua, que o povo até fala, tem que cortar cabelo em tal lua pro seu cabelo crescer. Tipo, gente... Não, tem coisa que de fato faz sentido e é verdade, mas não por algo espiritual, mas por algo físico mesmo. Por exemplo, a questão de maré. Lua influencia na maré da Terra. A maré, aquele negócio de maré alta, é por causa da gravidade da Lua. De fato, existem coisas que a gravidade da Lua interfere na Terra. Como algumas colheitas, produção de alguns certos alimentos e às vezes até algumas produções do organismo. Sério? Sim. Mas aí é físico isso, é biológico, não tem nada místico. Entendeu? Por exemplo, é a mesma coisa, um negócio, aquelas coisas de os polos dos campos magnéticos da Terra. Isso é real, é física isso. É física. E Deus criou isso. E Deus que criou Só isso. que o negócio é como você... Agora, não é porque aquilo de fato faz alguma coisa que eu posso não saber o que faz, mas faz alguma coisa que aquilo virou místico. É a mesma coisa da Lua. Estuda a influência da Lua na Terra. Você vai ver que está em plantações, em colheitas, em marés, nas estações. Você vê que isso marca, inclusive, até a questão do organismo humano, porque existem determinadas... Aí já entra uma coisa mais profunda, que é aquela coisa de... Igual a gente vê do Sol, tipo assim, que o Sol tem raios gama, coisa cósmica. A gente fala assim, é uma palavra meio estranha, mas literalmente energia cósmica. Oi? Sabe essas coisas? Que é física. E a Lua tem a mesma coisa. Então tem certas coisas da Lua, por exemplo, a questão de gravidade, eu não sei tudo, porque eu nunca estudei a fundo, mas que influencia, inclusive, no organismo humano algumas coisas. Se você for pegar, por exemplo, a imagem da constelação de Órion, obviamente que, tipo assim, é só uma figura que se faz desenhada, né? Não é um desenho perfeito, entendeu? Aí você vê, o que tem nisso aqui? Você consegue imaginar, né? Aqui em cima, né, seria a ponta, né, a cabeça, os dois ombros,
o quadril, né, o cinto, aqui é como se fosse uma perna, outra perna, né, o pé aqui, outro pé aqui, um braço esticado, como se ele tivesse com alguma coisa na mão, que se considera como sendo uma espada. E o outro braço esticado e esse arco parece um escudo. Aí você vê, é um guerreiro, certo? O capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, sapato da preparação do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito. Os elementos da constelação de Órion são exatamente as peças da armadura. Então, tipo assim, tá, nossa, interessante, beleza. Normalmente, quando a constelação de Órion está projetada no céu, é um sinal de Deus, é tempo de guerra. Coloca a armadura. Coloca a armadura. É uma forma que Deus está comunicando. Assim como a Bíblia fala que o servo de Elias olhou até que aparecesse uma nuvem pequenininha, a nuvem não era um sinal do que aconteceria? É a mesma coisa. Aí você pega... Beleza, aí você vê que... Qual que é o problema? Aí a gente identificaria quando aparece as estrelas do nariz? Sim. Que na verdade é uma que aparece muito. Em várias épocas do ano, e não em uma específica. E aí você vê que de fato, por isso que quase a vida inteira é uma guerra. Você vê que são mais momentos de guerra e menos momentos de descanso na nossa vida. E você vê que isso aqui, essa, por exemplo, é uma constelação que predomina praticamente o ano todo no céu. Agora, aí entra a questão do que Satanás distorceu. Deus estabeleceu aquilo como um sinal. Porém, Satanás fez com que as pessoas que não têm conhecimento daquilo colocassem fé no objeto. Colocassem fé naquilo que era para ser só um sinal. O que significa sinal? Sinal é para apontar algo, é para sinalizar algo. O sinal em si, ele não tem algo. Ele aponta para algo. Não foi o que seu pai falou outro dia na igreja? Sinais, eles em si não são nada. Eles apontam para algo. Então, se Deus usou como sinal, aquilo em si não tem algo espiritual, não tem algo profético. Mas a partir do momento que Deus quis falar através daquilo, aquilo passa a ser uma forma que Deus está falando. E aquilo, por isso que a Bíblia fala que os céus proclamam, eles anunciam, eles falam a respeito de Deus. O problema é quando eu pego aquilo que é criatura, porque é uma criatura, é algo que Deus criou, e eu passo a tratar aquilo colocando fé, colocando confiança, colocando fé do meu destino naquilo. Que aquilo passa a ser Deus, aquilo passa a ser místico, aquilo passa a ser divino, quando na verdade aquilo não tem poder nenhum, não tem vida nenhuma. É só algo através do qual aquele que de fato fala e aquele que de fato tem vida, através daquilo está comunicando algo. E aí onde Satanás torceu, tirou o foco de Deus, que é quem fala através daquilo, para colocar o foco naquilo. E aí onde as pessoas esqueceram de Deus e passaram a tratar as estrelas, o sol e a lua, como se elas fossem a divindade. Como se elas tivessem uma força mística, uma energia mística, espiritual, que faz algum tipo de influência. E na verdade não tem. Mas Deus nunca deixou de comunicar através dos sinais que ele estabeleceu. Você acha que Deus vai tirar algo que ele fez porque Satanás corrompeu? Não mesmo. Tanto não que a Bíblia fala sobre o que Jesus fez na cruz. Ó, aí você vai para Colossenses 1. O que fala em Colossenses 1? Está falando de Cristo. 1:15 até o 20. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, peraí, Jesus não é o primogênito no sentido de aquele que tem a primazia, aquele que é o primeiro, aquele que é o cabeça, que é o que teu pai falou aquele dia, dos números ordinais e cardinais. Ele não é o ele é o primeiro. É por isso que fala que ele é o primogênito. Sobre toda a criação. Então, sobre tudo que é criado, Jesus tem a primazia.
inclusive sobre as estrelas. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha agora, visíveis e invisíveis. Então, em Jesus foi criado as realidades das regiões espirituais, das regiões celestiais, foram criadas nele. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Então, ele está falando que existem tronos, soberanias, esferas de poder, esferas de autoridade, tanto visíveis quanto invisíveis. Quem criou? Ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele, mas qual que é o propósito? Para ele. Para ele. Ele criou as estrelas para ele. As imagens e os sinais que Deus criou através das constelações, quem criou foi ele, para apontar para ele. Até mesmo nós, né? Tudo que Deus criou. Que, tipo, ele criou cada um, mas para levar, tipo, que a gente levasse ele a outras pessoas. Sim. Tipo, tudo É que o homem, ele é o que tem a maior graça para fazer isso. Mas você vê, a natureza aponta para Deus. A chuva, o fogo, o vento, coisas que Deus criou que apontam para ele, para realidades espirituais nele. E as estrelas é a mesma coisa. E aí ele vai falando, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora presta atenção. E por meio dele reconciliasse, né? Que por meio de Jesus, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a redenção que Jesus fez na cruz do Calvário não foi para redimir o homem, foi para redimir tudo que Deus criou. Inclusive a natureza que foi contaminada por causa do pecado. Até os animais, com a queda do homem. Tudo, porque tudo. O homem vivia ali no meio deles. Tipo, não fazia Sim. nada de mal. Sim. Tudo. Aqui fala por todas as coisas. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Todas, todas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Por meio do seu sangue derramado na cruz. Então, quando Jesus derramou o sangue na cruz, não foi só para trazer redenção para o homem. O homem é o principal. Só que não é o único. A natureza que Deus criou. Por isso que fala que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza está aguardando receber também a redenção que nós já recebemos. Entendeu? Então, na cruz, quando Jesus derramou seu sangue, ele trouxe redenção sobre a natureza contaminada no jardim, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as águas, sobre o homem, sobre a terra mesmo, geologia, aquela coisa geológica da terra, sobre o sol, a lua, as estrelas, os astros, o universo, tudo, absolutamente tudo que Deus criou entrou no combo para ser redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Então existe um plano de Deus para remir essa falsa doutrina, esse falso ensino a respeito da natureza que ele criou para ser um sinal daquilo que ele quer comunicar e fazer com que através daquilo as pessoas olhem para ele. Ele quer redimir essas coisas, para que as pessoas voltem a olhar para ele e não para essas coisas. E o principal disso é a constelação. Todo mundo olha para a constelação, ninguém olha como sendo um sinal que Deus quer falar alguma coisa. Isso precisa estar na cabeça de vocês, da nossa cabeça. As constelações elas são sinais que apontam para realidades espirituais que Deus quer falar
tanto quanto qualquer outra coisa, tanto quanto a chuva, quanto o vento, quanto o fogo, quanto os raios, tempestade, os animais, a água, tudo que Deus criou é para Ele, para apontar para Ele. E as estrelas estão dentro disso. E Satanás, tendo deturpado isso ou não, Deus não perdeu a batalha. Então Deus não vai fazer com que aquilo deixe de ser profético porque Satanás deturpou. Porque Deus não é fraco para perder a criação dele pela contaminação de Satanás. Pelo contrário, a Bíblia fala aqui em Colossenses 1:20 que ele estabeleceu a paz reconciliando tudo consigo mesmo através do sangue de Jesus. Então Jesus pagou o preço para redimir, restabelecer de novo redenção sobre aquelas coisas que foram criadas por Deus, mas que foram contaminadas. Jesus tem poder e é do plano de Deus redimir essas coisas. É do plano de Deus redimir os astros. E o que é redimir? O que significa redimir, remir, redenção? O que significa essa palavra? Significa literalmente comprar de volta. O significado literal de redenção é comprar de volta. Quando a Bíblia fala que nós fomos redimidos, é porque nós fomos comprados de volta para Deus. Nós pertencemos a Ele, fomos entregues como escravos por causa do pecado. E pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus foi o preço para nos comprar de volta para Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ninguém tem posse sobre nós, nem nada tem posse sobre nós a não ser Jesus. Porque se eu creio que Ele morreu por mim e eu coloco a minha confiança nele, o sangue de Jesus me cobre, me compra. Me compra. Se Ele me comprou legalmente pelo seu sangue, então legalmente eu pertenço a Ele. Nada mais tem influência sobre mim. E a mesma coisa Deus fez com a natureza. Comprar de volta quando Jesus morreu na cruz. Comprar a natureza que foi contaminada. As águas que foram contaminadas. Os céus que foram contaminados. As estrelas, o homem, os animais, tudo. Tanto é que depois que Jesus morre, Deus não declara que todos os animais são puros? Todos os alimentos são puros? Então você vê que até os animais que antes de Jesus eram declarados impuros, eles são todos comprados de volta. Deus fala, são todos puros agora. Porque até os animais, até a comida, até os alimentos que Deus criou, Ele comprou de volta. Por isso que no Antigo Testamento era, tipo... Proibido um monte de coisa, até animais, comidas específicas. Era proibido. Nossa, é verdade. Quando Jesus morreu, quando Jesus morreu... Por isso que você vê no Antigo Testamento uma restrição de que tais animais são impuros, tais comidas são impuras, não pode. Sabe o que minha mãe achava? Que era porque o porco tinha muita doença. Não, também. Isso também, porque imagina no deserto, 50 graus, você querer matar porco para guardar carne, não tem nem geladeira. Não, a própria doença do porco. A própria doença dele, não entendeu? É por isso que isso é um fato. Mas eu falo assim, você vê que até aquilo que antes era impuro, que Deus... Porque a partir do momento que Deus fala não coma isso, e Ele estabelece aquilo como lei, se você come, você peca, certo? Então você vê que até alguns animais estavam contaminados pelo pecado. Por isso que Deus falava, não coma isso. A partir do momento que Jesus morre, a Bíblia não fala que tudo foi declarado puro, que não tem mais alimentos impuros, que tudo é santificado. Então você vê que até os animais Deus resgatou para o propósito lá do Éden, porque tudo era puro. Você acha que no Éden não existia morcego, não existia escorpião? Claro que existia. Você acha que Deus criou depois? Só que lá, tudo. Todos os animais que eram impuros na lei de Moisés, Deus criou lá no Gênesis, no Éden. E quando Deus criou no Éden, não eram impuros. O que tornou impuro e contaminado? Pecado. E aí quando Jesus morre, Ele resgata até mesmo aquela natureza, aqueles animais que Ele criou, que haviam sido contaminados. Ele resgata o plano original que Ele estabeleceu para a lua para servir como sinal. Ele resgata o plano original das estrelas que Ele criou para servirem como sinal. Ele resgata tudo que Ele criou para o propósito original para o qual Ele criou. Ele resgata aquilo. Por isso que em Jesus a redenção é completa. É do físico, do emocional e do espiritual.
tanto das que estão na terra quanto das que estão no céu. Pode falar o que você fala. Porque você tá falando isso daí, aí eu coloquei aqui, ó, é Mateus 7, o 18. Ele tá falando a respeito, ó, dos anciãos. E ele fala sobre, quer ver, eu vi a questão aqui, ó, a tradição dos anciãos. Quer dizer, essas coisas aí vão passando de geração em geração, vai crendo nisso e naquilo, aí vai sendo uma tradição, não é? Tradição de família e tal. Aí aqui ele fala embaixo, ó, no 18, ó. Então, Jesus lhes disse, né, no Marcos 7, 18. Vocês também não entenderam, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, né, entrando nela, não a pode contaminar. Isso foi antes da morte dele mesmo, ó, ele falando a respeito de alimentação. Mas é o que entra no porque não entra no coração dela, mas no estômago, né? E aí depois o alimento ele é eliminado. E aí ele fala assim, ó, e assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E ele ainda dizia, ó, o que sai da pessoa é isso, né? Isso é o que contamina ela, e não o que entra. Aí ele fala, ó, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, que é o que a gente está falando aí a respeito disso, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então ele estava falando sobre a nova lei, né? Entendeu? De manter, mas... Olha, então você vê que Jesus declarou. É igual quando Jesus falava, ó, está escrito. Oi? Não foi com o sangue dele que ele virou puro? Mas ele era antes do sangue. Era antes do sangue, só que Jesus ele já declarava aquilo que Deus sempre quis. Precedia, né? Ele já declarava qual que sempre foi a ideia de Deus. Por isso que ele falava, na lei de vocês está escrito isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Jesus não estava mudando a lei, ele estava esclarecendo o princípio que havia por trás da lei. Entendeu? E você vê, por exemplo, em Colossenses 2, no versículo 16. Olha o que ele fala. Portanto, 2,16. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Por quê? Porque tudo já foi redimido por Jesus. O que eu como ou bebo não muda nada. Aí ele fala... ou com relação a alguma festividade religiosa, ou às celebrações das luas novas, ou as do sábado. Estas coisas, que coisas? As festas que Deus estabeleceu, as 7 festas, as festas de sábado, as festas de lua nova, aquilo que eu como, aquilo que eu deixo de comer, aquilo que eu bebo, tudo isso, estas coisas, ao 17, estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo que Deus criou na natureza, no caso aqui, a celebração de sábado, o tempo, porque essas coisas são o tempo. O dia de sábado é um tempo. A celebração de sábado, ela é algo que aponta para Cristo. Aqui está falando. É algo que aponta para Cristo. As festas de lua nova, que são as das primícias, do primeiro dia do mês, elas apontam para Cristo. As estrelas, as coisas, tudo aponta para Cristo. Então, a partir do momento em que eu pego essas coisas e eu enxergo o significado espiritual delas, que apontam para Jesus, aí eu peguei o negócio. Aí eu começo a viver coisas que eu não vivi antes. Aí as pessoas usam isso aqui para falar, não, você não precisa mais celebrar isso. De fato, você não precisa fazer a celebração. É a mesma coisa que você, por exemplo, querer... não, eu tenho que guardar o sábado, porque era um mandamento. É a mesma coisa do que eu focar na constelação, como se a constelação tivesse algo. Não. Ou não comer carne lá. Ou não comer carne. O que é que está por trás disso? Deus criou o sábado para o quê? Qual o propósito? Qual o princípio? Aqui está falando, aponta para Cristo. Mas aponta o que para Jesus? Que é por meio dele que entramos no descanso. Você vê isso explicado lá em Hebreus. Então, o que é o celebrar o sábado? É eu celebrar o entendimento de que é em Cristo que eu tenho descanso. Isso é guardar o sábado, segundo a Bíblia. Por isso que eu te perguntei aquele dia. Dos 10 mandamentos, por que só esse a gente decidiu que é fora agora, não vale mais?
Porque a gente acha que é guardar o sábado conforme os judeus guardam. E não é guardar o sábado conforme Deus criou ele para existir. Deus criou o sábado. Antes de haver a lei, Deus já guardou o sábado. Qual que é esse daí que você tá lendo? Colossenses 2,16. Meu pai falou disso domingo. Entendeu? Ele falou disso no obreiro também. Só que eu falo assim, o que o seu pai falou foi em relação a guardar o sábado como sendo o ritual da lei de não poder fazer nada no sábado. Perdão, e Hebreus? O livro de Hebreus em si, ele... Ah, tá. Uma coisa é memória. E aí, tipo, você vê que a Bíblia fala sobre isso. Então, todas essas coisas, as festas, né, as 7 festas, né, que é o quê? Por exemplo, é igual as festas, é o mesmo princípio das festas. A Bíblia fala claramente, não são festas judaicas, não são festas israelitas. Deus fala, são as minhas festas fixas por todas as gerações. Então, por que a gente acreditou e passou a entender que a cruz acabou ali? Se Deus disse que era fixa por todas as gerações. A Bíblia deixa isso claro, são fixas, perpétuas por todas as gerações. Por que nós decidimos que na cruz elas foram interrompidas? Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus não vai falar lá atrás que o negócio é fixo, é perpétuo, é para sempre, por todas as gerações, e depois, né, não, agora a cruz invalidou, não precisa mais. Existem coisas que sim, a gente sabe que não são mais válidas. Você pega a lei, os 613 mandamentos. A lei de Moisés são 613 mandamentos. Mas existem algumas outras coisas que... Tá difícil os 10, né? O que você está falando agora é Levítico 23. 23. 41. 23, ó. Você vê, ó, o 23:1. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor. O que significa fixo? Que não se move, não sai, não tira, é fixo. Se Deus sendo onisciente, caso a cruz tiraria isso aqui, Deus diria que era fixo? Então por que ele disse que é fixa? Porque é fixo. Não é pra mudar. Não vai mudar. Não é para mudar. Igual a ceia. Não vai ter alteração. Não tem alteração. É para ser feito para sempre. Qual festa a gente comemora? Páscoa. Então, mas tem outras 6. Tem a festa da cabana. E qual que a gente comemora? A gente, não, só Páscoa. Por quê? Porque a gente não tem esse entendimento. Porque a gente não... Falou, qual festa a gente comemora? Junino. Ai, não é? Às vezes estão substituindo por isso. Não, mas na verdade isso é. A festa junina, ela é uma festa pagã que toma lugar a festa bíblica. Porque você vê que a festa junina, ela é quase no mesmo tempo que a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Isso. Então comemora a de Pentecostes. Exatamente, mas é totalmente isso. Eu achava que era só 3. Qual que é desse? 3 são as principais. 3 são as principais. Mas são 7. E aí você vê, Deus, ó, Exatamente isso. 3 principais. Eu lembro, Deus está me falando sobre festa da cabana. a festa das cabanas. Entendeu? É exatamente. Agora, a gente só lembra da Páscoa. A gente só lembra da Páscoa. Por quê? Porque a gente vê que a Páscoa, beleza, Jesus morreu, é o que Jesus fez, era o Cordeiro da Páscoa, o êxodo, a saída do Egito, beleza. Você vê que a festa aponta totalmente para Jesus, a Páscoa. Mas quem disse que as outras não? Todas as outras 6 festas apontam para Cristo tanto quanto a Páscoa. Só que a gente só lembra da Páscoa. Quais são os outros? Na ordem, ela é a Páscoa, depois a Páscoa ela é dividida em 3. Ela é a festa da Páscoa, pães ázimos e primícias. Isso em 3 dias. O pôr do sol, quando eles sacrificavam um cordeiro, aquele momento era a Páscoa.
A partir do pôr do sol, que era aquele chão que fica a noite inteira comendo cordeiro para sair no outro dia, já era pães ázimos. Que a partir daquele dia, deveria ser 7 dias sem comer pão com fermento. No dia seguinte ao sábado, que seria o terceiro dia, era a festa das primícias, que a partir daquele dia eles iriam ter o primeiro fruto, a primeira colheita, e a partir daquele primeiro sinalzinho eles contavam 47 semanas, até chegar à plenitude da colheita, que é o quê? Pentecostes. Então você vê Páscoa, pães ázimos, primícias. Aí depois a próxima festa, Pentecostes. Depois de Pentecostes, festa das trombetas. É que nós estamos? Não. Festa das trombetas, tá perto. É a próxima. Festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, o dia da expiação. Depois do dia da expiação, festa dos tabernáculos. Que é a festa das cabanas. Desculpa. Essas são as 7 festas. E em todas elas Deus disse, estas são as minhas festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Agora, você quer ver outra coisa que Deus fala que é fixo, que deve ser proclamado como reunião sagrada? A primeira coisa, versículo, vê aí, depois do 23, depois, qual que é o seguinte? O azeite para o candelabro? Não, o capítulo 23. Capítulo 23. Qual que é a primeira festa que está escrito aí? A Páscoa e os pães sem fermento. Antes disso. Festas solenes. É o título dela. Lê. Né? Que você falou assim, que o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. O sábado, que aí diz no versículo 3. É isso aí. 6 dias vocês trabalharão. É isso que eu queria. É isso que você queria. O sábado é tanto ordem de ser fixo quanto as outras. Uma festa. O sábado, o Shabat que Deus estabeleceu, é uma festa. É o que a gente descanso, faz é isso. hoje. É para celebrar o descanso. Oi? Que é uma reunião sagrada, né? Oi? Uma reunião sagrada. É uma reunião sagrada. O sábado era um dia que Deus estabeleceu. Eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês curtam, façam festa. É o que a gente está fazendo. Deus está falando exatamente isso. Eles tinham uma mentalidade. Gente, o povo saiu do Egito, eles eram escravos. Você acha que eles tinham sábado e domingo? Não existia isso. Verdade, né? Eles trabalhavam literalmente que nem mulas, da hora que acordava até a hora que dormia, todos os dias. Por isso que Deus obrigou eles a descansar. Vocês têm que aprender a ter descanso. Vocês não são escravos. Então é ordem guardar o sábado. Mas o que é guardar o sábado? É guardar o que o sábado é. Não é o dia de sábado, mas é o dia do descanso, para você curtir a tua família. Cara, é para você fazer festa, velho. É para você curtir com a tua família, é para você sair com teus amigos, é para você ficar com Deus, é para ser o dia de desestressar. E Deus nunca tirou isso. Você vê que é diferente o princípio do sábado com a lei do sábado que os fariseus guardavam e que os judeus guardam até hoje. Em Israel hoje, velho, no sábado, eles não podem apertar o botão do elevador. Porque isso já é considerado como trabalho. Não pode. O que eles vão comer no sábado, eles já têm que deixar pronto no outro dia, na sexta-feira. Tem que estar tudo pronto. Nem esquentar a comida eles podem. Em Israel existe um aparelho, um dispositivo que você liga na sexta, que ele já é cronometrado para ligar e esquentar as comidas automaticamente nas refeições do sábado, para você não ter que ir lá esquentar, porque senão você quebra o sábado fazendo trabalho. É o cúmulo isso. Não toma banho. É o cúmulo. É o cúmulo. Se não trabalha, não faz nada, e se alguém passa mal alguma coisa, a pessoa morre. Porque não tem ninguém pra atender. Que quando curaram ela aquele homem lá que era cego no sábado, Jesus falou, no sábado tem seis dias para curar. Vai curar no sábado? Aí é onde você vê. É tipo extremismo. Sim, só que isso desde a época da Bíblia. Por isso que Jesus falou, vocês entenderam tudo errado, cara. Eu curo no sábado, eu vou fazer no sábado, porque o que meu pai quer é isso aqui, ó.
Com Aí descanso, eu sou a lei. confiança. Quando a Bíblia fala que ele é Senhor, que o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado, significa que ele está acima do sábado, o sábado aponta para ele. Você quer saber qual é a maneira que Deus, quando Deus deu a ordem, guardem o sábado, sabe o que é que Deus queria? Não é guardar o dia depois da sexta-feira e antes do domingo. Primeiro, o que significa sábado? Assim, você vê que o sábado é o quê? Shabat, que significa o quê? Descanso. Quando Deus falou guardem o sábado, ele não disse, vocês vão contar, passou da sexta-feira, é o sábado antes do domingo. Não, é o dia do descanso. Tanto é que ele fala, em 6 dias realizem os seus trabalhos e no 7º dia é sábado. Em outras palavras, realizem os seus trabalhos em 6 dias e o 7º dia é Shabat. O 7º dia é descanso. Até lá no começo, né? Deus descansou, cara. Se Deus descansou, você acha que eu não vou fazer isso? Agora, se Deus descansou, isso é coisa da lei? Se nem lei existia? Então, deixa eu perguntar. Nessas outras festas que comemoram aí, tem a festa da colheita? Sim. Porque eu lembro que Sim. na igreja tinha isso. É Pentecostes. Lembra que há uns tempos atrás eu falei que eu queria fazer a festa da colheita? É verdade. Nossa, esqueci. Porque era Pentecostes. Aqui você foi pra lá na hora que eu falei. As 7 festas quais são? Páscoa, pães asmos, primícias. Essas 3 são dentro da Páscoa, mas são tratadas como 3 distintas. Aí depois dessas é Pentecostes, que é chamada também a festa das colheitas. Aqui a festa das semanas, né? Quando a colheita da terra, baralá, então é considerada a festa da colheita. Que coincidentemente sempre cai perto da época de maio, junho. Aí você vê Satanás deturpando o tempo de Deus. O que ele faz? O mundo inteiro comemorar o quê? Festa junina. Que se parece com festa da colheita. Verdade, tem comida pra caramba. É coisa de comida. Verdade. E que a maioria são grãos, coisa de colheita. Milho, pinhão, é coisa de colheita. É palha, é abóbora, é tudo. Você vê que é parecido, mas por quê? Porque Satanás pegou uma festa que é bíblica e deturpou, tirou o foco de Deus e fez as pessoas celebrarem a mesma coisa astros. Agora, você quer celebrar de forma bíblica? Celebra festa da colheita, que é o que a gente estava falando aquele dia. É para celebrar o quê? É festa caipira? Não é festa caipira, é festa da colheita, é para celebrar colheita. Não é comida típica de festa junina, não é roupa típica de festa junina, é colheita, celebra colheita. Entendeu? Você pode fazer um jantar, um mega jantar, vai pra pizzaria, pode ser uma noite da pizza, mas celebrar conscientemente, eu estou celebrando colheita, porque Deus estabeleceu, você está celebrando Pentecostes. É lógico que a época coincide ser fria, então é gostoso, porque é outono, então é gostoso você faz, por exemplo, aquelas coisas quentes, né, caldo, essas coisas, que normalmente é o que o pessoal faz em festa junina. Mas a gente precisa romper com isso, porque eu não vou deixar de celebrar a festa da colheita, não vou deixar de celebrar Pentecostes, só porque parece com aquilo que Satanás pegou e deturpou. Eu não vou. Olha o que eu acabei de ver aqui, ó. Isso daí faz muito sentido do descanso, desculpa, que o Salmo 23, uma vez Deus falou comigo isso. Que no verso 2, que ele nos leva, né, águas de descanso, aqui, ó. Ele me faz repousar junto das águas de descanso, né, em pastos verdejantes, e leva-me para junto de águas de descanso. Aí tem uma versão que fala assim, a tradução da Paixão. Ele oferece um lugar de descanso para mim em seu amor luxuoso. Os seus rastros, que já que ele é o caminho, me levam a um oásis de paz, a um tranquilo riacho de felicidade. Aí eu tinha ido na época ver o que era oásis. Mas aí, agora, eu fui aqui na etimologia da palavra, que o significado dela é do grego, que fala que é um empréstimo direto do egípcio demótico. A palavra para oásis na língua copta, que é descendente do egípcio demótico, é o ae, ou ae, que significa morada. E Jesus, ele é nossa morada, assim, ele nos leva para esse lugar que só nele há o descanso, que é o próprio sábado. Tanto é que a ideia é exatamente isso. O sábado, que a gente na nossa cabeça, que já passou milhares de anos, a gente já passou 2000 anos só de Jesus, a nossa cabeça tá num calendário greco-romano. Que é o quê?
lugar Domingo, certo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o dia 1, sábado é o dia 7. O 7º dia é o sábado, portanto você tem que guardar o sábado. Isso é greco-romano. O sábado não é um dia específico, é um título. O dia de sábado não é o dia que nós chamamos de sábado, entre sexta e domingo. O sábado é só o título dado ao dia que você vai descansar. Exato. O teu sábado pode ser quarta-feira. Se você trabalha de domingo. Sábado é Shabat, Shabat é descanso. E aqui fala que é o 7º dia. Se você começa a trabalhar na quarta-feira, quarta é o 1º, quinta é o 2º, sexta é o 3º, sábado é o 4º, domingo é o 5º. Quando que vai cair o 7º? Vamos dizer assim. Seria terça. Isso é o que Deus quer que seja guardado. O descanso. A ideia de Deus é descanso. Exato. É para você desestressar. Sai para passear. Sabe o que teu pai sempre fala de fazer? É Shabat, é sábado. Verdade. Por isso que você estava falando, desculpa. Tipo, não é o dia... Deus não falou, não é aquele dia lá depois da sexta e antes do domingo. Né? Não é coisa específica, porque tanto que na palavra ele só fala o 7º, trabalha 6 em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado. Ele tá dando um título para o 7º dia. O 7º dia é sábado. E não, né? O 7º dia é como se fosse um nome dado para você celebrar o 7º dia. É o nome da celebração. Mas que ele falou é Jesus, né? Deus. Porque a Bíblia fala, a gente acabou de ler em Colossenses, as festas de sábado é sombra do que aponta para quê? Para Cristo. Você quer celebrar o sábado de acordo com a Bíblia e desfrutar de todas as bênçãos que a Bíblia fala sobre o sábado? Celebra o sábado com a consciência real e espiritual do que ele é. O descanso que nós temos em Cristo. Então eu vou descansar com a minha família, eu vou descansar com Jesus, eu vou curtir, eu vou desestressar. É o Shabat, é o sábado. Eu vou fazer comida, eu vou trabalhar, vou fazer tudo, mas entendeu? É que a ideia é você não cansar, não é você ficar fazendo coisa pra te cansar. É que Deus estabeleceu a ideia. Entendeu? Tipo assim, é diferente, por exemplo, você fazer comida, não pra você almoçar aquela coisa gostosa com a tua família. É diferente você ficar fazendo também comida que nem uma mula e, tipo assim, só ficar o dia inteiro fazendo. Aí você não aproveitou nada, entendeu? Fazer, dar banho no cachorro só de domingo. E olha lá. Entendeu? A ideia é essa. Então as festas é o mesmo princípio que o resto de toda a natureza. As festas de lua nova é a mesma coisa. É que eu estava te falando, né? Aí tem Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes. Aí tem o dia da expiação, festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. São 7. As 7 apontam para Jesus. A Páscoa, você vê, Páscoa não é do começo ao fim Jesus? Todas as outras também. É que a gente não entendeu isso e por isso a gente só celebra a Páscoa porque decidiu na cabeça de alguém em algum momento, que eu não sei quando, nem onde, nem quem, que decidiu que só a Páscoa vai ser observada e vai ser levada em consideração porque Jesus morreu. As outras é lei, coisa da lei. Sendo que a Bíblia fala, são as minhas festas. Olha aqui, ó. O Natal. Aí é outra história, que não tem nada a ver. Que é uma data criada que Deus redimiu depois, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Você vê que isso é muito sério? Se a gente, é o que a Uli prega, né? Se a gente não ocupa o lugar, o inimigo vai lá com outras crenças e ocupa. Lá no colégio tem católicos, então eles têm essa coisa de depois da Páscoa, comemoram, tudo lá, leva as crianças no teatro, faz tudo negócio, faz teatro, faz tudo pra criança entender o que é Páscoa. E aí depois tem o Pentecoste que eles guardam e tem gente que faz até um negócio de promessa, né? De ficar tantos dias em jejum e tal. E a gente não tem isso, né? E tudo bem, a intenção deles eu não sei qual é. Mas depois eles explicam também o Pentecoste, sabe essas coisas? Então faz negócio de festa de Ramos, né? Que é... Domingo de Ramos. Sabe assim? E aí faz coisas que
aqui não diz nada e a gente não mas que são isso, né? coisas que são marcos no tempo bíblico que eles estão dando valor. Isso. O domingo de Ramos na verdade, eles celebram o domingo que foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Por isso que chama domingo de Ramos. Por isso que nem a passeata na rua Sim. lá, o padre em cima do cavalo. Só que eles estão fazendo um negócio, é lógico, a Bíblia não fala que... É lógico, a Bíblia não fala que a gente tem que, por exemplo, celebrar o domingo de Ramos. Claro que não. A igreja é católica, mas ela usou aquilo como marco. A gente deveria fazer a mesma coisa com o resto da Bíblia toda. Se alegrar, porque parece que crente, o povo fala, o povo só chora, triste, e não é. Entendeu? O povo alegre, festivo. Entendeu? E aí você vê, olha só o que Deus fala nas festas. Ó, a Páscoa expõe sem fermentos. Aí ele fala, olha lá os primeiros frutos. Olha só, o último versículo. Este é um decreto perpétuo. Perpétuo é o quê? É para sempre, não tem fim. A cruz não vai anular isso aqui. Porque não é a ideia de Deus anular isso aqui com a cruz. É um decreto perpétuo para as suas gerações onde quer que morarem. Ou seja, isso é para qualquer lugar do mundo em qualquer tempo. Não é para Israel e não é para aquele tempo. É para todas as nações em todo tempo. Levíticos 23, 14. Pode falar. Pra você ver, lá atrás ele falando isso, é perpétuo, porque ele já sabia que ele ia ordenar as mudanças na lei, né? E as Então, pessoas, é para sinalizar. Eu sei que vai ter uma mudança, eles não sabem, mas né? isso aqui é para deixar. Uhum. Mas a gente não deixou. Vai entender só depois. E aí ele vai falando, ó, as outras festas é a mesma coisa. Ó, blá lá, não realizarão, blá lá. Ó, aí quando fala da festa das semanas, este é um, versículo 21, este é um decreto perpétuo para as suas gerações, aonde quer que vocês morarem. Então você vê que isso é da festa da Páscoa, é Pentecostes. Aí ele fala festa das trombetas, é mesmo, aí ele vai falando isso sobre todas. Todas as festas são fixas do Senhor, são perpétuas, para ser feitas durante todo o tempo. Agora, por que nós não celebramos? Pelo mesmo motivo que nós não vemos os sinais que Deus colocou no céu. Porque Satanás distorceu tanto e nós não temos o conhecimento de como funciona que nós acreditamos que aquilo não é para nós, não tem nada a ver. É verdade. É o mesmo princípio. O princípio do porquê nós não celebramos as outras 6 festas é o mesmo. Da mesma forma como Satanás pegou os astros, a astronomia, que foram sinais que Deus colocou lá para apontar para ele, e Satanás usou aquilo para tirar o foco de Deus e colocar naquelas coisas e tornar aquilo algo demoníaco, é a mesma coisa com as festas. Astrologia. E aí de astronomia foi criada a astrologia, que você para de olhar para Deus através de sinais e passa a olhar para os sinais como se fossem Deus. E ainda querendo vida em Marte, porque é uma tudo essas coisas, por quê? Excluir os outros. Sim, aquela coisa, porque não sei o que de Saturno e Vênus e ascensão de não sei o que planeta, porque tudo isso tá entendeu? E a mesma coisa do porquê a gente não celebra as festas. Mesma coisa. Por quê? Porque foi deturpado o significado real delas e nós não temos o conhecimento. Então não celebramos, pensamos que isso não é para hoje, não é válido. O sábado não é mais para hoje. As festas não são mais para hoje. As festas de lua nova não são mais para hoje. Não existe lugar na Bíblia falando que não é. O texto que Paulo fala, falando que ninguém julguem vocês por celebrar essas coisas, vai lá, ele fala, vocês celebrem essas coisas, mas saibam que essas celebrações de dias de sábado, as festas religiosas, que eram o quê? Essas 7 festas, as festas de lua nova, as festas fixas, façam isso, mas tendo consciência de que essas coisas são sombras da realidade. A realidade é Jesus. Vocês não precisam ficar nessas festas e celebrar elas conforme o rigor da lei, que era aquela coisa que esse dia eu tenho que fazer desse jeito, com tal sacrifício. Não celebra com esse rigor da lei, celebra entendendo a realidade que ela aponta, que é Jesus. E é do ministério profético resgatar essas coisas que se perderam. É parte do profético resgatar e estabelecer de novo, não com o rigor da lei, com a realidade que é Cristo. Entendeu? Então as reuniões de sábado, elas precisam ser feitas conforme a palavra de Deus. Como? É dia de descanso.
É desestressar, é ir curtir, é ficar com a família. Ai, não vou vir. Entendeu? E o sábado não é o dia depois de sexta, antes de domingo. É o dia do descanso, pode ser qualquer dia. Oi? O quê? O quê? Não, eu não falei isso pra ela, não. Eu sei. Eu falo assim, é qualquer dia. Assim como as festas, as 7 festas. Elas precisam... Você acha que... Você se sentiria bem no teu coração você agir como se a Páscoa não existisse? Sabendo que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou depois ali no 3º dia, sabendo de tudo que aconteceu e que tudo aqui, o centro da nossa fé é naquilo. Você conseguiria deixar passar os 3 dias sem sequer se lembrar do que Jesus fez? Você não se sentiria culpada se você... eu esqueci que isso aconteceu. Parece que não tem importância. Mas virou, porque agora virou mercado. Tipo, Não. não culpado, mas é... Mas você não se sentiria bem em não honrar a Deus, trazendo à memória o que Ele fez naquele tempo. Você não se sentiria bem. E a gente tem... Cara, vamos supor, é o dia da Páscoa. Se na minha cabeça eu nem sequer lembrasse do sacrifício de Jesus, eu fui em outras coisas, eu ia me sentir muito mal, cara. Pelo amor de Deus, como que na Páscoa eu não coloquei a memória naquilo que o meu Senhor fez? Isso daí é um pensamento de órfão, não é? Se vive isso em pensamento de sobrevivência. Como assim você fala? Tudo isso, o não dar o valor. Porque pensa uma pessoa, é aniversário da vovó matriarca lá, que é da família tal. E aí não, foi aniversário da vovó? Como se no aniversário você... pagou o preço, ela veio de outro país pra cá, tal, né? E nem aí, lembro da minha avó, não dei os parabéns, não liguei, nem vi ela, não né? fiz nada, e pra mim não fez diferença. Você é uma pessoa fria. Porque você tá vivendo só pensando em si, egocêntrico. Não é você é órfão, porque você não tá com cabeça de pertencer àquela família. Isso não, Né? isso não faz você uma pessoa fria? Sim. Vamos supor, aniversário do O teu inimigo quer pai. fazer. Você nem olhou pra cara do teu pai. E pra você, pouco importa. Não faz diferença. Aniversário, nem deu os parabéns. Nem precisa, o que tem? Tô com ele todo dia. Não é nada a ver, cara. É a mesma coisa. Não se importar. É a mesma coisa. A gente decide se importar com a obra de Cristo somente na Páscoa, mas e as outras? E Pentecostes, que ele derramou o Espírito Santo. Comer as coisas erradas lá, achando que isso vai mudar alguma coisa. Vai mudar? Não, mas eu tô falando dos crentes, não tô falando de católico não, que não come mas carne. Exatamente. Eu tô falando dos crentes. Exatamente. Entendeu? Aí chega Pentecostes, ninguém lembra mais de Jesus em Pentecostes, nem sabe o que é Pentecostes. Ninguém lembra que Jesus derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que... A nossa celebração de Pentecostes é o seguinte, cara, Jesus derramou o Espírito Santo, cara, vamos celebrar isso, velho. Vamos celebrar que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Isso é celebrar Pentecostes. Aí vai chegar a festa das trombetas, que aponta pra quê? Cara, a trombeta vai soar e Jesus vai vir resgatar a sua igreja. O que se celebra na festa das trombetas? Celebra que a última trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar. Maranata. A festa das trombetas aponta para isso. Por que eu não posso honrar o meu Senhor que prometeu que isso vai acontecer, lembrando e celebrando, anunciando aquilo naquele dia, juntando com os meus amigos pra gente falar sobre aquilo naquele dia? Sabe o que significa? Que todos os dias a gente tem que viver essa vida festejando, porque não é alegre que hoje é o dia que o Senhor fez. Porque isso é evangelismo, isso é dar boas notícias. Sim. Pedro, você abriu o e você não tem que fazer isso só no tempo das festas. É que as festas foram o tempo que Deus estabeleceu para você se lembrar daquilo. Mas você se lembra e levanta um memorial naquele momento que você está celebrando, mas para você lembrar o ano inteiro. Todo dia Eu vou pregar a redenção em Jesus, eu vou pregar a Páscoa só na época da Páscoa, o resto do ano eu não prego, não falo da Páscoa para ninguém? Claro que não. Os outros é batizado no Espírito Santo só em Pentecostes? Claro que não. Entendeu? São colunas que Deus estabeleceu no tempo para serem lembradas e trabalhadas, colocar o meu foco naquilo e me lembrar do que Deus fez. É como se fosse um dia específico, não para que aquilo aconteça, mas para que a gente se lembre daquilo. E festa das trombetas é isso, você vai celebrar que Jesus vai voltar, cara. A trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. O dia da expiação, o que aponta o dia da expiação?
O dia da expiação era o dia que o povo de Israel treme, até hoje é o dia da expiação. Por quê? Porque eles consideram... Você vê na Bíblia que o dia da expiação é o dia em que Deus permitia que o sumo sacerdote entrasse aquela única vez por ano no Santo dos Santos. Aquela única vez que o sumo sacerdote entrava, suando frio, porque poderia morrer, era o dia da expiação. Que era o dia em que ele apresentava o sacrifício a Deus, e naquele dia Deus dava o julgamento, a sentença, se o povo ia continuar vivo ou se Deus ia dar o basta ali. Então a festa da expiação aponta para o quê? Para o julgamento. Que depois das trombetas, o que acontece? Julgamento, juízo. O dia da expiação aponta para o tribunal de Deus, o dia que nós vamos se apresentar e os livros vão ser abertos. E nós vamos ser julgados e sentenciados de acordo com o que nós fizemos. E depois disso é a festa dos tabernáculos, que aponta para o quê? A Bíblia fala em Apocalipse que o tabernáculo de Deus desceu e está com os homens. A festa dos tabernáculos aponta para quê? Eternidade com Deus. Tudo aponta para o que Jesus fez. Assim como a Páscoa. Então a gente precisa, se nós queremos uma mentalidade profética, nós temos que entender que Deus estabeleceu datas proféticas, comemorações proféticas, festas proféticas que nós não podemos deixar passar em nome de dizer que isso é coisa da lei. Porque nós precisamos aprender o significado espiritual dessas festas, desses marcos, dessas datas. As festas de primícias, que são as festas da lua nova, o primeiro do mês, as festas de sábado, as festas fixas. Tudo a gente precisa. Amém. Entendeu? E uma das coisas que Deus usou, que Deus criou para estabelecer como sinal, para a gente saber quais estações são essas, são os luminares. Quê? São os luminares. Eu entendi os luminares. Os luminares. Porque aqui a gente acabou de ler, Gênesis 1,14. Foi mal, gente. Você falou, né? Gênesis 1,14. A gente não leu aqui que Deus estabeleceu os luminares para servirem como sinal para marcar estações? Sim. Então, os luminares, eles também marcam quando começa a estação das festas, quando começa a estação de colheita, quando começa a estação profética de ganhar almas. Entendi. Porque temos Illuminati, não. Não é? Entendeu? E aí, eu falo tipo assim, por exemplo, você quer ver um exemplo de uma constelação que aponta para algo que está alinhado com a Bíblia, de um significado profético, que Satanás distorceu completamente, que ninguém olha para isso como tendo esse significado de fato, mas biblicamente. Por exemplo, você pega, por exemplo, eu não vou lembrar qual que é o mês, mas se eu não me engano, acho que é aquela constelação de peixes, eu acho. O que é a constelação de peixes? O desenho forma o quê? Como se fossem peixes nadando. Multiplicar aquelas multiplicações. Peixes é fevereiro. É, por aí. É fevereiro, é fevereiro e março. Eu achei que você estivesse falando aquele negócio do símbolo do peixe. Lá Não, eu tô falando do que é tratado como signo. Do signo. Ah, tá. Peixes. Se você for ver, qual que... pouco me importa o que o inimigo criou e distorceu o significado desse sinal de Deus. Mas Deus colocou naquele tempo, naquele mês, uma constelação que tem o desenho de peixes. O que Deus está falando? Eu vou pegar na Bíblia o que fala sobre peixes. Multiplicação, ganhar almas, pescador de homens. Aí você começa a reparar se nesse período que é a constelação de... É meu pé que mexeu. Se nesse período da constelação de peixe você não tem vontade de evangelizar mais do que os outros, você tem. Porque Deus está sinalizando nos céus. Presta atenção. Tempo de fazer uma grande pesca. Pescadores de homens. Vai ser algo único, individual ou coletivo. Por Sim. isso que não pode, igual você falou, criar uma regra. Mas Mas você vê como Deus usa os astros, Deus usa as estrelas, os luminares, que Ele colocou lá para estabelecer tempo. Quando você vê a constelação de peixes, você vê, nossa, é tempo de ganhar almas.
É tempo de evangelismo. Você pode ver que Deus desperta o espírito de evangelismo na época que tá, no mês que aí você vai estudar o mês está ligado com ganhar almas, a tribo está ligado com ganhar almas, tem constelação que tá a ver com peixe, ganha alma. Nossa, lembra que eu comentei? Se tudo, tá ligado. Lembra que eu comentei com o pôr do sol, que é a viração do dia que você comentou? Então até isso, né? A criação dele remete isso a ele. Pega água. Que é quando ele tinha comunhão. Né? Sim. Até os horários do dia são marcos espirituais. Por que de madrugada é uma coisa você orar e de dia é outra coisa? É diferente, não importa. É diferente. Pega, por exemplo, pesquisa aí quais são as 12 constelações. Essas daí não é constelação leão. Ó, também tem alguma outra coisa. Todas têm. É o próprio leão. É isso. É da tribo de... Eu falo assim, você vê que todas as 12 constelações, elas entram quando muda o mês. O mês que você pega de signo, que costuma ser do meio de um mês nosso para o outro, é o dia que começa a lua nova. Perdão, tipo assim, um exemplo igual. É o mês bíblico. Quando você citou lá do peixe, você citou sobre a tribo, né? Que até a tribo envolve o que vem naquela época de buscar almas. E tipo assim, um exemplo, a gente é a tribo de Simeão, né? Sim. Eles têm envolvimento com esse do leão, tipo, alguma coisa de Simeão que relaciona da mesma forma que você relacionou a tribo com o negócio lá de peixe, porque é um tempo de colher. Você vai pra Bíblia. Você vai pra Bíblia. Por exemplo, ó, nós estamos em qual que você falou aí? Leão, beleza. É leão, tá. Se o desenho que está sendo formado no céu, né, vamos falar assim, nesses dias, que Deus colocou lá, remete a um leão, é porque quem criou isso foi Deus. O que Deus está querendo falar sobre isso? Tá, beleza, eu olho para o céu, nossa, é a imagem de um leão, cara. E fica durante um mês aquilo lá. Então, durante aquele mês, o que Deus está querendo falar relacionado a leão? Cara, leão da tribo de Judá, que ruge é o leão, é o rugido do leão. Entendeu? Você tanto vigia porque Satanás anda ao derredor como leão, ele não é leão, ele imita um leão. Então você já lança por terra, Satanás não é leão, ele imita leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Você vê que é um tempo que está ligado com o aspecto profético. Por quê? Porque em Amós 3:7, quando fala lá que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas, ó, eu vou abrir aqui, ó. Ó, você pega Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aí olha só o que ele fala, versículo 8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Ele associa o rugido do leão com o falar de Deus. E quando Deus fala, nós precisamos proclamar, profetizar. Isso é o som do rugido do leão. Deus fala, é o rugido estrondoso sendo liberado e a nossa voz repercutindo isso. É o rugido do leão. Será que poderíamos então entender assim, vamos supor, é a amostra ali do leão. Deus, o rugido dele, como se fosse assim, ó, um tempo para ficar atento a ouvir o rugido, a ouvir a voz dele? Com certeza, porque Simeão, que é essa tribo, Simeão significa ouvir. O quê? Eu quero falar algo então relacionado a isso. Simeão significa ouvir. Amós o quê? 3:8. Simeão significa ouvir. Então você ouve o rugido. O leão tá rugindo, tá? Beleza. O rugido é estrondoso. O que o leão tá rugindo? Eu preciso ouvir para profetizar, para proclamar. Eu preciso ouvir. Simeão é ouvir, dar ouvidos. João Batista tinha um ouvido espiritual aberto, por isso que ele era a voz, porque ele ouvia, né? A voz do que clama. Ele ouvia o clamor. Quem clama? Deus, né? E aí, aqui fala, na hora que você estava falando disso, vê aqui, ó, o Salmo 19, que você tinha lido, você tinha falado, diz assim, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aí fala no 3, ó, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo.
Voz de quem? De Deus, ele usando os astros. A voz de usando a Deus natureza. usando a natureza. Ele usa a pessoa- É isso aqui. Qual que é esse? É Salmo que ele tinha falado. Na hora que ele falou isso, Salmo 19, do 1 ao 4. Eu falei, é a voz, nós vamos ser uma voz. É isso, entendeu? Deus está nos querendo, ele está clamando. E será que ele vai encontrar a voz? Nós somos um instrumento nas cordas do Caio. Ó, por exemplo, Sim, porque nós somos a criatura dele, entendeu? Ele se move através da criatura. Ou seja, não só da natureza, mas de nós. Exato. Para outros. A mula falou, nós falamos. A pedra, aquilo Até as pedras clamarão. Eu não vou deixar que as pedras clamem, mas nós vamos clamar. entendeu? Tudo volta Ó, pra ele. Você pega, por exemplo, Salmo o quê? 19, do 1 ao 4. você pega, por exemplo, ó, o mês, biblicamente o 7º mês, que seria a constelação é Libra. Ah, era o que eu era o meu. O que é Libra? Se você for pegar, é o quê? Libra. É o quê? É a mulher com a balança. Tipo assim, Era a mulher. a imagem, o nome, não importa o nome, tipo assim, é câncer, entendeu? Não tem nada a ver o nome. Mas a figura, mas o desenho, a figura, o que é? É aquela mulher com a balança, certo? Então, agora você pega, tá, Deus colocou no céu o desenho de uma pessoa com balança. O que é É isso? só balança, não tinha mulher. Não tinha Isso daí mulher? da mulher com a balança. Ah, é, da era justiça, é direito, mas é balança. É, também a gente tem que uma ficar balança. atento. Mas é uma Pôr na balança. balança. Tá, mas o que é? Pôr na balança. Julgamento. É no sétimo. Entra mais como pôr na balança no sentido de julgamento. É no 7º mês, o dia da expiação, o dia em que Deus dá o decreto de julgamento. Nossa. Que eles entravam uma vez no Santo dos Santos. Você vê que os astros, as estrelas estão profetizando. É tempo em que Deus está colocando o mundo na balança. Apruma a sua vida, porque nesse tempo sai julgamento. Nossa, eu tenho sentido muito isso. Não se apruma, não. Entendeu? Sai julgamento. Você pode ver que a partir desse tempo começa a vir ou recompensas de bênção ou juízo. É nesse tempo em que Deus estabeleceu a festa da expiação, que celebra e aponta para o quê? Para o juízo final. Quando Deus vai colocar o coração de cada um nosso na balança. Você vê como que o nome, nem sei o que é Libra, por que chama Libra, não importa, mas o desenho, a figura... Eu sei que Libra é a moeda A figura é o quê? A figura que Deus criou é o quê? É uma balança. Então você vê, tá, beleza, o que Deus está falando? Não, o que a Bíblia fala sobre esse negócio de balança? Entendeu? Você sabia que da medicina aquele símbolo lá, aquele bastão e a cobra, é quando Moisés... De Moisés. Fui pesquisar É. É de Moisés. Então, a fisioterapia você vê que usa... Que todo tal. enfermo seria curado se olhasse para a serpente de Exato. E bronze. o povo fica falando que é outra coisa. Tipo, não pega o significado da Não Bíblia. pega. Ó, aí você pega, por exemplo, isso é o 7º mês. Deixa eu... Eu fui ver da psicologia. falei, Você vê, por exemplo... garfo Aquele aqui. garfo, o que é? Só o que é? Da psicologia. Eu não sei. Na verdade é uma letra grega. Ah, é... Psique. A psique... Não, acho que é a letra P. P, acho que é P, não. P, Ou pi. Não, pi não, né? P não. Não, pi não. O pi E é é assim, né? 3,4. Matemática. Tá bom. Mas é isso que eu quero dizer, que tudo tem Sim, símbolos. sim. E eu falo assim, a questão é, nós precisamos... Cara, a Bíblia não fala, acabei de ler em Colossenses, que todas as coisas foram remidas pelo sangue de Jesus. Então eu preciso aprender a redimir isso aqui. Olha isso aqui. Eu preciso aprender, a redimir isso aqui. Trazer a originalidade. Trazer o original que Deus criou isso aqui e começar a me mover a partir disso. Pedro, as pessoas compram revistinha com isso. Gente, Sim. o povo tá se perdendo nesses negócios. Hoje, Mas se você totalmente sai com a cor, enganos não sei o e quê, falsas Vai dar profecias. certo. Ai, precisa... Amanhã já começa. Ai, desse negócio de signo. Tô Seu errado. dia vai ser isso. Nossa, cara, uma porcaria tipo, isso. O velho. horóscopo do dia, É. né? Aí fala, ai, ó, toma cuidado com as amizades, ó, no trabalho, se esforça mais, no amor, vai conversar. Nossa, tem isso mesmo. E isso é não busca em Deus. E isso é feitiçaria. Por quê? Porque é adivinhação. Eu tô indo procurar revelações místicas em coisas que Deus criou como se aquilo fosse divino e tivesse algum poder. E não em Deus. Eu preciso buscar em Deus. Entendeu?
Então nós precisamos aprender a redimir isso aqui. Porque se o sangue derramado na cruz redimiu tantas coisas que estão na terra quanto as que estão no céu, então isso aqui foi redimido. Então eu preciso agora aprender a desfrutar disso aqui como sendo aquilo que Deus criou com redenção para que sirva de sinal para aquilo que Deus está falando e para aquilo que Deus quer fazer. E tá ligado com as tribos, tá ligado com o mês. Agora eu quero ficar falando. Eu também. Entendeu? Falando o quê? Mas vamos. Ah, sobre isso? É igual, a gente começou a comentar, né, do peixe. Ai, comentou lá da balança. O que é, tipo, então, o escorpião? É pecado? Ó, vamos procurar aqui. Tem que ver sonho até a etimologia da palavra. Então, porque o nome, ó, Natural, ó, né? o nome em si não faz tanta diferença. Porque, por exemplo, Libra, o que é Libra? Eu não sei o que é Libra. Também não, tem que procurar. Agora, entendeu? Por exemplo, câncer. Por que chama câncer, cara? Se eu desenhar um caranguejo, entendeu? O nome é o de menos. Porque não foi Deus que deu aquele nome. O nome quem deu foram os homens que observaram e falaram, vou dar esse nome. Mas a imagem, quem colocou foi E Deus. tem um livro da medicina que fala assim, ó, o imperador de todos os males. É um câncer lá, o caranguejo. Só que tá falando sobre a indústria farmacêutica criar medicamentos que não libera a cura pro câncer, pra uma doença. Então, olha algo maligno aí. Existe influência. Existe. É uma indústria aí. Ó, que tá por exemplo, vou pôr aqui. que é a cura da serpente, entendeu? Não, mas é isso que eu queria dizer da saúde. Você pode ver que é o que Moisés fez lá, você lembra? Quando é que quem eles... tivesse doente e olhasse ia ser curado. Exato. Né? Lembra que eles tinham pecado e tal? Porque a doença não tem no céu. Então, até hoje as coisas ruins vêm, né? Mas aí eles pegam e botam a mitologia grega, né? Essas coisas, os deuses aí, eles colocam voltado nisso. Ó, por exemplo, vou colocar aqui essa constelação de que astronomicamente, ó, você vê, tá, essa constelação, Leão, beleza. Qual que é a questão disso aqui? É que simplesmente ela tem um formato de que desde as origens lá passada ela remetia a imagem de um leão. Então, beleza. Deus está falando, tá? A imagem é um leão. O que Deus fala? O que Deus fala através de leão? Rugiu o leão. Quem não profetizará? Força, violência, leão. Sabe? Reinado, governo. Isso, governo. Os 4 seres viventes, um é leão. Então, você começa a pegar... Agora, aí você vai para o que a Bíblia fala sobre aquilo. Entendeu? Peraí. Aí você vai para aquilo que a Bíblia fala sobre aquilo. Entendeu? Então, o que a Bíblia, o que Deus está falando sobre aquilo que Ele criou como uma figura profética? Entendeu? Leão, então você vai, questão de força. Pesquisa na Bíblia o que fala sobre isso, governo. Ele é o rei da entendeu? selva, né?